Efésios capítulo 6, versículo 1, por favor. Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Admoestação é correção, repreensão do Senhor. E disciplina tem basicamente 3 significados segundo o dicionário bíblico. Disciplina significa treino e educação infantil. É isso que os pais foram chamados para fazer: treinar e educar os seus filhos. Segundo, instrução, que aponta para crescimento em virtude. Instruir os nossos filhos. Essa é a função principal daqueles que os têm, dos pais. E em terceiro, que eu vou falar semana que vem, disciplina também, segundo a Bíblia, fala a respeito de castigo e punição. Sei que hoje em dia são palavras que causam até arrepios em alguns, mas é isso que a Bíblia diz. Se você parar para perceber, nós vivemos numa época onde a degradação moral, onde a perversidade tem aumentado a cada dia, ao cúmulo do absurdo. Eu não sei quantos aqui acompanharam essa semana. Uma professora na escola, ensinando adolescentes como se coloca preservativo, e usou o aluno como demonstração. Alguém chegou a ver isso aí ou não? E pior, demonstrou colocando preservativo nele com a boca. Escola. Você está pensando lá, né? Olha, meu filho foi aprender matemática e pega uma professora dessa. Terrível, nojento, asqueroso. Mas hoje em dia a célula base da civilização está morrendo. E qual é essa célula base? É a família. As pessoas, o diabo, através de várias formas e de várias pessoas, vários meios de comunicação, está o tempo todo tentando destruir a família, porque ele sabe que a família unida, a família bíblica, do jeito que a Escritura ensina a mim e a você, ela quando de fato entende o seu papel diante da sociedade, não há muita coisa que o diabo fazer. Mas nós vemos a família sendo a cada dia mais destruída. Nós vemos as mídias podres, corruptas, que o tempo todo exaltam o divórcio, revolução sexual, o feminismo. É uma praga da época em que nós vivemos. É uma praga, feminismo é uma praga. A rebeldia, tem até uma novela que chamava Rebelde, não é? A rebeldia o tempo todo, o homossexualismo. Você percebeu que nós temos escolhido a pior geração de jovens e adolescentes que esse mundo já produziu? Antigamente o sonho de muitos jovens homens, qual era? Defender o seu país numa guerra. Hoje em dia, é chamado de orelhudo na escola, vai embora chorando. É a geração do mimimi que não pode falar nada, que tudo é processo, que tudo é isso, que tudo é aquilo. E agora inventaram uma palavra chamada bullying. Meu irmão, já existiu sempre. Sempre existiu, é apenas essa palavra que foi mudada agora. Mas nós vemos a imagem da família sendo extinta a cada dia, ao ponto de mulheres fazerem produções independentes. Eu vi uma atriz que ela teve um filho de produção independente, ou seja, não precisou de um homem, só do sêmen dele, é óbvio, né? Não ia pegar de uma árvore isso. Dizendo, eu não preciso de homem, eu não preciso de família, eu posso muito bem ter meu filho, minha filha sozinhos. Porque hoje, família virou o sinônimo de opressão contra a mulher. É isso que as pessoas têm infundido na mente das nossas crianças. Seja na escola, seja na rua, seja na mídia, seja numa faculdade, seja onde for. Família virou sinônimo de opressão contra a mulher. E nós vemos isso de tudo que é lado. Se você assiste aquela porcaria da Fátima Bernardes, aquele programa dela é um lixo. É o tempo todo contra a família. Esses dias eu vi uma atriz global, né? Defendendo o aborto. E eu não me espanto, claro que não me espanto. Mas olha o argumento ridículo dela. É que quando se fala sobre aborto, as pessoas pensam só na criança, mas esquecem de pensar na mãe, que a mãe também corre risco. Mas calma aí. É muito diferente, a criança não escolheu nada. A mãe escolheu se deitar com fulano. E o que a criança tem a ver com essas coisas? Então nós vemos que a mídia o tempo todo tentando arruinar as famílias. Portanto, nós temos apenas uma alternativa.
Ou nós, pais, de fato, começamos a influenciar os nossos filhos de forma correta? Ou o mundo irá influenciar os nossos filhos segundo aquilo que é correto para eles? E nós sabemos que o correto deles é tudo torto. Ainda mais nesse governo podre e corrupto em que nós temos, que aprova casamento homoafetivo, que autoriza a adoção de crianças por casal gay. Eu fico imaginando como que cresce um menininho com 2 pais. Daí na escola tem reunião de pais. Ele leva... Qual pai que eu levo? Ele chega no aniversário. Esse é quem? Esse aqui é papai. E o outro também é papai. Ou, esse aqui é a mamãe. Esse aqui é a outra mãe. Você percebe o rumo que a nossa sociedade tem a cada dia tomado? Portanto, nós como pais cristãos precisamos nos posicionar. O governo tem tentado tomar as nossas crianças já desde pequeno, colocando elas num laço. Até a última vez que eu vi, se eu não me engano, até com 4 anos era obrigatório, o filho é seu, mas era obrigatório que você matricule seu filho numa creche com 4 anos, e tinha um projeto de lei tentando derrubar para 2. Ou seja, com 2 aninhos o governo está dizendo o seguinte: seu filho é nosso. Nós vamos dar as nossas leis, as nossas regras, os nossos ensinamentos para eles. Vocês foram apenas chocadeiras. Apenas pariram, mas quem vai ensinar somos nós. Tem um provérbio chinês que diz assim: uma geração planta a árvore e a outra desfruta a sombra. E é assim que acontece. Uns plantam para que outros venham a colher. Você sabe, politicamente nós estamos colhendo frutos de escolhas de gerações passadas. Essa semana eu assisti um vídeo do Dr. Enéas Carneiro, não sei se você lembra dele, o barbudão careca. Meu nome é Enéas, 56. E eu lembro que eu achava um ridículo aquele cara. Olha que estereótipo doido, né? Careca, uma barba daquele tamanho, parecia um muçulmano. E eu não dava mínimo porque ele falava. É óbvio, eu era um ignorante, tanto intelectualmente como politicamente. E eu vendo a entrevista dele essa semana, se arrependimento matasse, meu irmão estava morto. Talvez foi o melhor presidente que o nosso país perdeu. Perdeu, infelizmente. E ele dizendo, numa de suas entrevistas, lá em 93, 94, dizendo assim: precisamos ensinar nossas crianças a serem patriotas. Precisamos ensinar as nossas crianças a serem obedientes, não apenas aos pais, mas elas precisam aprender a obedecer o professor, a autoridade na rua, a polícia, todo tipo de autoridade. Precisamos ensinar o senso de dignidade, de respeito. E você sabe, essas ideias dele foram rejeitadas, e por conta disso colhemos essa geração do mimimi que nós vemos, aonde nós vemos filhos matando pais, não tem o mínimo respeito pelos seus progenitores. Você percebeu? Hoje em dia tem filho que chama pai de velho. E aí, velho? Absurdo. Eu já acho absurdo até chamar pai e mãe de você. Pastor, mas não é apenas pronome de tratamento? Calma aí, você trata um juiz de você? Seu pai e sua mãe é muito mais autoridade sobre sua vida que um juiz. E por que ele virou mano? Joe. É absurdo. E nós estamos colhendo. É só você olhar para essa juventude podre e corrupta que nós temos, por conta de escolhas erradas de gerações anteriores. E se eu e você queremos o melhor para os nossos filhos, nós também precisamos começar a plantar alguma coisa diferente, plantar boas sementes. O governo não pode influenciar os nossos filhos mais do que a nós. A mídia não pode influenciar os nossos filhos mais do que a nós. Os amiguinhos da escola, da rua, não podem e não devem influenciar os nossos filhos mais do que nós, pais, influenciamos. Hillary Clinton, esposa do ex-presidente americano Bill Clinton, que também foi candidata a presidente na última eleição, ela escreveu um livro chamado A Tarefa de uma Aldeia. Na página 16, ela diz que acredita claramente que não deveria ser permitido aos pais criar os filhos sem supervisão do governo. Ela está dizendo o seguinte: olha, os filhos deles não são deles, são nossos, é do Estado. E é isso que eles têm tentado fazer a cada dia também em nosso país. Mas
que fique bem claro em nossa mente. Educação moral e educação religiosa não é obrigação de governo. Não é. Por isso que eu não acredito nessa história. Agora parece que foi obrigado, né, de novo, aquele ensino religioso nas escolas. Eu acho absurdo. Pastor, mas é o cristianismo. Nós vivemos num estado laico. Não temos uma religião predominante. Cada um segue o que quer. Então é errado até nós impormos a nossa religião aos outros à força. Não pode. Educação moral e religiosa é obrigação dos pais. Você não deve de forma alguma terceirizar a educação dos seus filhos, mas deve assumi-la. Deve entender, meu irmão e minha irmã, que filhos são bênção. Eu sei que ainda hoje, né, começando férias, você percebeu como que férias é o terror para muitos pais? 2 meses de férias, o que eu vou fazer com esse Denis, o capetinha do Pimentinha dentro de casa? Ele fica desesperado porque o filho dele vai ficar o dia inteiro dentro de casa. O que eu vou fazer com essa menina, meu Deus do céu, cedo, à tarde, à noite comigo? Não vê a hora de começar as aulas de novo para enfiar na creche, na escola, porque pelo menos meio período ela tem folga. Ele tem folga. Absurdo. Ora, não quis. A responsabilidade é nossa. Filhos não são estraga prazer, estraga profissão, mas muito pelo contrário, diz a Escritura, filhos são bênção. Amém, meus irmãos? Filhos são bênção. E segundo a Bíblia, quanto mais melhor. Olha o que diz, Salmo 127, verso 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão. Galardão é recompensa. Ou seja, filho é bênção, é recompensa. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é onde coloca as flechas, sabe que tira? Ou seja, quando você enche a sua aljava de filhos, diz a Escritura que você é mais feliz. Por quê? Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Portanto, saiba disso, criar filhos é um privilégio, não é fardo. E é óbvio, filho, eu digo filhos naturais, mas não também naturais. Aqueles filhos de criação, porque pai e mãe são aqueles que criam. Infelizmente, não vem toda a família certinha para a igreja. Mas criar filhos, sejam biológicos ou sejam por adoção de coração, é privilégio para nós. Eu quero passar então alguns princípios dessa história. Primeiro princípio, educação e criação dos filhos são obrigações dos pais. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Educação e criação dos filhos são obrigações dos pais. Eu vou falar para você uma maneira infalível de você encher a sua vida de infelicidade. Sabe qual é? Se abdicar das responsabilidades do lar, seja como pai, seja como mãe. Eu não estou dizendo que você não vai conseguir projeção perante a sociedade. Vai. Largar os seus filhos com terceiros para buscar o seu sonho. Pode ter certeza, as pessoas vão te aplaudir. Ora, grande profissional você se tornou, hein? Olha que profissional exemplar. E os seus filhos? Ficam onde? Ah, pastor, uma coisa ou outra, né? Não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uma maneira infalível de você encher a sua vida de infelicidade é se abdicar das suas responsabilidades com os filhos que Deus te deu. E é obrigação nossa, que somos pais, educar os nossos filhos. Educação que eu digo é óbvio, em primeiro lugar, é educação natural, no sentido de ser exemplo. Uma vez eu vi um homem dizendo o seguinte: olha, eu creio que uma das melhores formas de educar seja através do exemplo. Eu creio que ele errou nessa afirmação que ele fez. Talvez não seja uma das melhores formas de educar, mas talvez seja a única forma de educar verdadeiramente nossos filhos, seja através do exemplo. Conto que uma vez um pastor foi convidado para pregar numa outra igreja, e então ele foi de ônibus até a rodoviária, chegou lá, o amigo dele, pastor, que o chamou para pregar, buscou ele, levou para a casa dele, ele almoçou com o pastor, ficou à tarde na casa desse pastor, até o culto à noite. E ele percebeu que durante o dia ele viu o filhinho do pastor brincando de carrinho, e estava lá o menininho. Sai da frente, seu idiota. Seu burro, sai da frente. Idiota, sai daí. E o pai do menininho envergonhado, falei, meu Deus, matando eu de vergonha esse moleque. E aquele pastor, sereno, quieto na dele, foi, ministrou no culto. Depois esse pastor amigo dele foi levar ele de volta para a rodoviária. A primeira fechada que ele tomou, adivinha o que ele soltou?
sai da frente, seu idiota. O pastor então já ligou, sei aonde esse menino tem ouvido essa frase e sei quem ele tem copiado. Como é que você é em relação aos seus filhos? A vizinha chama lá, o que você fala para a menininha? Fala que eu não estou. Daí ela vai, né? Mamãe não está. E ela disse. Ainda disse que você disse que não estava. Como que você é com seus filhos? Dá desculpa para vir ao culto? Nossa, eu trabalhei tanto essa semana. Desgastante demais. Deus entende. Pode ter certeza, o dia que você querer que ele vá à igreja, ele vai falar, pai, eu estou tão cansado essa semana. Deus entende. Nós somos exemplo para os nossos filhos. Você fica dando desculpa, ele vai aprender a dar desculpa. Deus entregou a criação dos filhos aos pais. Não foi aos avós. Não foi a titia da creche. Não foi a governo. Não foi a ninguém. Mas exclusivamente aos pais. Nem mesmo ao pastor. Mas aos pais. Há diferentes personalidades. Há filhos que saem da mesma barriga. Uns são totalmente extrovertidos. Falam para os cotovelos. Outros são mais introvertidos, mais quietos, mais acanhados. Uns são mais afoitos, outros não. Ora, isso acontece. Crianças nascem diferentes, por mais que sejam filhos dos mesmos pais. Personalidade é uma coisa, caráter é outra. Caráter não tem a ver com personalidade. Caráter é fruto de ensino. Você precisa ensinar os seus filhos a ter caráter, a não mentir, a serem honestos para com os outros. Eu sei que muitos pais usam como desculpa, dizendo o seguinte: olha, as falhas de caráter do meu filho é por conta de influência de más companhias. É óbvio que existe o caso, eles são influenciados o tempo todo. Mas o maior culpado disso ainda não são as más companhias, não são elas. Mas o maior culpado são os pais, que deixam as más companhias influenciarem os seus filhos mais do que eles. Ou seja, nós somos chamados para influenciar os nossos filhos mais do que qualquer outro. Não dê desculpa, meu irmão. A culpa não são das pessoas, mas a culpa é nossa. O caráter dos seus filhos é algo que não é transmitido geneticamente. Talvez você é uma pessoa idônea, uma pessoa de caráter, e você pensa que por conta de você ser assim, o seu filho também será. Engano. O caráter não é transmitido de forma genética, mas o caráter é ensinado dia a dia para as crianças. Os nossos filhos precisam ser ensinados quem eles se tornarão. E isso tem a ver com ensino, com dedicação. E é óbvio, principalmente, eu falo de educação espiritual. É obrigação dos pais. Deus colocou em nossas mãos, nós que somos pais, a responsabilidade de instruir as nossas crianças no caminho do Senhor. Em primeiro lugar, é a responsabilidade dos pais. Olha o que diz Deuteronômio 6:7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha, a mensagem é para os pais, mas olha que interessante. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, pai, mãe, primeiro essas palavras têm que estar no teu coração. Tem que estar em você. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás, enfiarás na cuca a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Consegue ver a obrigação dos pais? Inculcar. Toda oportunidade que você tiver, você deve enfiar os princípios da Escritura na mente das crianças. Essa é a nossa obrigação. Olha o exemplo de Jesus. Jesus era Jesus por conta disso. Ele usava tudo que era circunstância para falar de Deus, para falar dele, da sua obra. Lembra, chega uma mulher com sede diante dele. O que ele diz? Olha, se você beber dessa água, você vai ter sede novamente. Mas eu tenho uma água, se você beber dela, nunca mais vai ter sede. Ele vê a figueira sem fruto e usa aquilo como exemplo para falar: olha, vocês sabem, né? Vê o tempo. Mas eu venho falar para você as coisas que irão acontecer. Da mesma forma, nós devemos fazer com os nossos filhos. Às vezes é através de uma cena que você vê num filme, que é uma ótima oportunidade para ensinar o seu filho altruísmo, repartir, assistindo as coisas, lendo a Escritura. O dia que você for dar banho lá no seu menininho, meu irmão, se você ainda dá banho nele, se ainda é pequeno, ensina ele. Fala: filho, ó, papai e mamãe está aqui te lavando com sabão para arrancar esse caldo preto que veio da rua. Mas o sabonete tira apenas sujeira.
Mas o sangue de Jesus Cristo tem o poder de te lavar dos seus pecados e te purificar. O dia que você estiver sentado à mesa com Ele, comendo, com ela, diga: olha, essa comida aqui nós vamos nos saciar, mas depois vamos ter fome de novo. Todavia, Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu, e é dele que você precisa se alimentar a cada dia mais. É isso que eu e você devemos ensinar às nossas crianças. Os únicos valores que podem salvar os nossos filhos são os valores da Escritura. É tão séria essa questão de ensinar as crianças, que diz a Bíblia que Israel, o povo escolhido por Deus, que recebeu a lei de Deus, uma geração após ter recebido a lei, já se desviava dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque eles não ensinaram seus filhos a respeito da justiça de Deus. Apenas uma geração já depois o povo se perdeu. A igreja, portanto, diante disso, deve assumir o seu papel, que é de fato pregar o Evangelho, não é oferecer entretenimento. O que a gente faz para atrair jovens? Baladinha, gospel. Esse tipo assim, pregar o Evangelho para os jovens. A igreja tem que assumir o seu papel. Todavia, a maior obrigação ainda é dos pais. Convenhamos, você traz o seu filho ao culto, e o seu filho vai para a salinha com as irmãs da salinha. Só que nós temos apenas 2 cultos por semana. Eles ficam ali em média 45 minutos, arredonda aí 1 hora. Você acha que 2 horas por semana serão o suficiente, sendo que você fica a semana inteira com ele, com ela, e não ensina nada? Não vão ser suficiente, meu irmão e minha irmã. Pais cristãos, vocês precisam entender, mais importante do que dar brinquedo nessa época de Natal, é você aplicar os princípios claros da Escritura na vida dos seus filhos. Você não precisa ser nenhum teólogo para ensinar a Escritura para o seu filho. Vai ensinar aqueles princípios mais claros, do tipo Deuteronômio. Ensina ao levantar, ao andar, ao comer, ao deitar. Ensina o seu filho, discipline ele quando ele agir mal. Olha o que diz Provérbios 23. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. E aqui vara é literal, tá, irmão? Não é sentido alegórico, não, é literal. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a tua alma do inferno. Próximo. Provérbios 29:17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Corrige teu filho para que você possa ter descanso. Por que nós vemos hoje muitos pais sem paz, com filhos perdidos na droga, na bebida? Será que ele não falhou, não negligenciou esse princípio lá atrás? Via o menininho andando com mau elemento e não ligava. Não, é amiguinho. Via a menininha andando só com as piriguetes da vida e não se importava. E depois não sabe, porque não seguiu o caminho do Senhor. Mas eu tenho uma notícia ainda pior. Ainda que nós venhamos a ser bons pais, venhamos a fazer o melhor que nós pudermos, mesmo assim ainda não há garantia de que os nossos filhos serão salvos, de que os nossos filhos permanecerão na fé. Como assim, pastor? Eu posso te dar 2 exemplos. Primeiro, Samuel. Diz a Bíblia que Samuel não era apenas profeta, lembra? Tinha 3 funções: profeta, sacerdote e juiz. Escreveu 2 livros do Antigo Testamento. Samuel, antes de morrer, ele chega diante da congregação e diz assim: alguém aqui tem algo para falar contra mim? Defraudei alguém? Fiz alguma coisa errada? Sabe o que a congregação diz? Em nada nos defraudaste. Foi íntegro em todos os dias do teu ministério. Mas mesmo sendo íntegro diante da congregação, seus 2 filhos saíam com as menininhas da igreja. Pegava geral. Pastor, mas calma aí, Samuel, ele pode ter sido um bom pastor, mas talvez ele não foi um bom pai. Então vou dar outro exemplo para você. Adão desobedeceu a Deus? Amém? Amém, né? Quem era o pai de Adão? Quem? Deus. Pastor, eu acho que Deus deu uma falhadinha também, então, né? A não ser que você use esse argumento. Deus é o melhor pai. Adão, mesmo assim, foi desobediente. Por outro lado, a recíproca também é verdadeira. O Senhor também redime muitos filhos cujos pais foram um tremendo fracasso, que é o caso de muitos aqui.
se não for todos, mas a grande maioria, eu tenho certeza, não teve o privilégio de ser criado por pais cristãos, ensinados desde pequeno, na disciplina e na admoestação do Senhor, mas hoje são filhos e filhas de Deus, são homens e mulheres de caráter, ou seja, Deus tem misericórdia e graça. Todavia, o sucesso na criação de filhos é medido pelo que os pais fazem, não pelo que o filho faz, não pelo que a criança se torna. O que o filho se torna não é um medidor confiável do sucesso dos pais. Sabia disso? Não quer dizer porque a pessoa deu certo na vida, teve uma boa educação. Você conhece um monte. Talvez você teve aqui, a única coisa que você aprendeu foi ver o seu pai bebendo de bar em bar. Mas hoje você busca ser obediente a Deus, ser íntegro e correto naquilo que você faz. Ou seja, o que o filho torna não é um medidor confiável. Agora a pergunta é a seguinte: se eu e você, fazendo tudo o que é possível, que está a nosso alcance, a possibilidade do nosso filho se perder, e se não fizermos? Pode ter certeza, a probabilidade de se perder é muito maior. Provérbios são ditados sábios, não necessariamente regras invioláveis. O que eu e você como pais precisamos fazer é instruir, e depois orar. Segundo princípio, pais sem compromisso com Deus, filhos descompromissados. É chover no molhado, não é? Mas pais sem compromisso com Deus, filhos também descompromissados. Tem um capítulo do Chaves, um episódio. Já assistiu Chaves, né? Sabe o que eu estou falando? A Chiquinha está doente, e o seu Madruga quer que ela tome remédio. E ele diz: filha, toma os remédios, é uma delícia. Era ruim para burro o negócio. Filha, toma que é uma delícia. E a Chiquinha disse para ele: pai, toma o senhor primeiro. Ele já gagueja, né? Eu vou provar para você que isso aqui é bom. Aí então ele toma aquele negócio, até vira o olho. Ela vira a cara, ele vai e gospe a janela. Depois, pai, eu não vi o senhor tomando, tome de novo. Então, se chega o Kiko, o Chaves dá um susto nele, ele engole o remédio, vê que o negócio é ruim mesmo. Ou seja, não era tão bom assim. Agora, se você não mostra para os seus filhos que Deus é bom, você acha que ele vai querer? Se você não mostra para os seus filhos que Deus é essencial, você acha que eles também vão achar que Deus de fato é importante? Não vão. Se o filho estiver orando, irmão, se o filho estiver sentado lendo a Escritura, ou se o filho estiver limpando a casa, ouvindo quadradinho de 8. Você é exemplo. Se você não tem compromisso, provavelmente seus filhos também não terão. A pergunta é a seguinte: se os seus filhos fossem como você quando eles crescessem, quanto de Deus eles buscariam? Buscariam bastante? Ou seria aquele crente, mais ou menos. Pastor, se meu filho fosse igual eu, ia ser aquele crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Ora, você é o exemplo. Você é o exemplo dentro de casa. Se seus filhos fossem como você, meu irmão, como eles seriam? Vocês, nós que somos pais, precisamos ter compromissos pessoais para com Deus. Agora, se as suas prioridades estão invertidas, se Deus não faz parte da sua prioridade, se para você Deus é o se der tempo, vou ao culto, se der tempo eu oro, se der tempo eu leio a Bíblia. Ora, para os seus filhos Deus vai ser a mesma forma, se der tempo eu vou. Pais, vocês precisam ter compromissos com Deus. A pergunta é: o seu compromisso com Cristo é o que você anela ver em seus filhos? Você queria que seus filhos fossem tão compromissados com Deus assim como você é? Ou não? Queria que fossem mais. Se você queria que eles fossem mais, é porque você, meu irmão, você, minha irmã, precisa mudar. Você precisa de fato ter compromisso genuíno com Deus, e não levar Deus em banho-maria, de brincadeira. A sua obediência à palavra é a obediência que você quer ver neles? Ou você também obedece mais ou menos? Você é o maior exemplo. Salomão, homem extremamente sábio, escreveu Provérbios, um livro fabuloso. Todavia, ele mesmo não viveu de acordo com as ordens divinas que Deus tinha revelado a ele próprio. Sabe qual foi a consequência? Roboão, seu filho, rejeitou os ensinos do pai. O pai era bom de ensinar, mas horrível de fazer.
Se as instruções de Salomão foram sábias, o exemplo dele anulou todos os conselhos que ele deu. É aquela velha história, né? Você ensina algo e faz o contrário. Tinha um parente meu que fumando dizia para mim, não fume, faz mal. Mas você está fumando. Você corrige a sua filha, filha, essa roupa sua está muito curta, só sai de um palmo. Seu short é terrível. Nossos filhos precisam ver primeiro compromisso em nós. Terceiro princípio, saiba da maior necessidade de seu filho. Há algo primordial na criação das nossas crianças. Infelizmente, é negligenciado por muitos cristãos. Muitos pais são dedicados, sim. Dão tempo para os seus filhos, amor, disciplinam quando eles erram. Todavia, esquecem do principal. E qual é o principal, pastor? Se esquecem que toda criança nasce inclinada para o mal, sem exceção. Toda criança, por mais bonitinho e lindinho que seja, é um crápula em formação. É o que a Bíblia diz, por conta do pecado. No Salmo 51, Davi diz assim, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Não dizendo que o fato é óbvio, da relação íntima entre marido e mulher é pecado. Claro que não, é bênção dentro do casamento. Mas ele sabia que em pecado me concebeu a minha mãe, por conta do pecado de Adão. Desde o pecado de Adão, a natureza pecaminosa passou a fazer parte de todo ser humano. Portanto, quando você vê aquele bebezinho lindo, maravilhoso, tchucu-tchucu. Deixa o tchucu-tchucu a Deus dará para você ver o monstro que você vai estar criando dentro de casa. De onde você acha que os filhos tiram a depravação? Isso não são coisas ensinadas, sabia que são coisas naturais? Você percebeu que a criança tem que fazer um esforço danado para obedecer? Agora, para fazer as coisas erradas, mas faz espontaneamente. Assim somos nós. Por conta da natureza do pecado. Agora Davi sabia que era pecador. Você acha que seu filho é um anjo? Não, mas esse menino aqui é quase um anjo. Essa menininha aqui só falta a asa e a auréola na cabeça. Isso prova que você não conhece seu filho, sua filha, muito menos você. E nem a Deus, porque a Bíblia diz que todos são pecadores. Ninguém nasce na condição de neutro. O islamismo prega isso. Sabe por que o islamismo não precisa de um salvador? Maomé não é o salvador do islamismo. Ele é o profeta. É aquele que ensina. Porque segundo eles, o ser humano nasce neutro. E então ele pode escolher aquilo que é certo e aquilo que é errado. E Maomé então ensina. O cristianismo acredita diferente. O cristianismo acredita naquilo que Jesus disse, que todo homem, toda criança nasceu no pecado, que todos nascem depravados, e se não for a graça e a misericórdia de Deus, todos estarão perdidos. É o que diz Salmo 58, verso 3. Diz assim, desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Que coisa! Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Pastor, mas criança não mente muito. Não mente muito porque não aprendeu até a esperteza maligna que os adultos têm. É só esperar. A criancinha é inocente, tadinha. Eu já vi criança que às vezes riscou a parede inteira lá com o dedo de tinta. Daí você pergunta, fulaninho, foi você? E com o dedo tudo vermelho, a parede tudo vermelha. Não fui eu. É porque não sabe mentir. Se fosse um adulto maligno, talvez esconderia a mão e responderia com a outra, né? Não fui eu. Mas também mentem. Crianças também são corruptas. Por que você acha que a nossa sociedade está produzindo a cada dia mais psicopatas e delinquentes juvenis? Lembra do caso Champinha? Aquele marginal, adolescente, que pegou um casal de namorados, deu um tiro na nuca do rapaz, pegou a menina e ele e seus comparsas durante 4 dias abusaram sexualmente dela e depois mataram ela? Você percebeu o que nós temos escolhido? Crianças e adolescentes a cada dia mais matam. Tempo atrás eu vi uma reportagem onde 2 moleques, um de 11 e um de 12, roubaram uma caminhonete, trocaram um tiro com a polícia e um menininho morreu, os direitos humanos queriam defender ainda. Culpar o policial. Absurdo. O estrago na sociedade tem raiz no estilo de criação de pais modernos. E qual que é o estilo de criação de pais modernos? É aquele estilo da não interferência. Ou seja, não, a criança tem que deixar ser criança.
Criança tem a sua personalidade, não interfira. Tolerância e passividade são palavras de ordem, ao ponto de que correção e contenção são palavras duras demais, atitudes repressoras. É absurdo. É por isso que nós temos escolhido essa geração perdida e perversa. Meu irmão, você precisa ensinar o seu filho, não tem outro caminho. Você precisa ensinar o seu filho que na vida se ganha e na vida se perde. Ou o seu filho perde, você vai lá, não, filho, aqui, papai dá outro para você. Estava vendo esses tempos atrás alguns jogos escolares. Olha a ideia das escolas. Olha, perder é algo que é muito vergonhoso, né? Então nós precisamos não criar traumas na criança, porque senão ela vai crescer louca, traumatizada. E olha a ideia espetacular que eles tiveram. Vamos fazer um campeonato, por exemplo, jogo de futebol. O placar sempre termina empatado. Basquete, sempre termina empatado. A pergunta é, quando essas crianças crescerem, na vida adulta vai ser desse jeito? Tem lá 5 vagas de emprego e 10 mil inscritos. Não todo mundo vai conseguir emprego. É assim? Não. Campeonato brasileiro, vários times começam, um só é o campeão. Ora, precisamos ensinar nossas crianças que se perde, que se ganha. Até mesmo nas escolas, hoje em dia, se eu não me engano, não há mais reprovação, não é? Porque pode traumatizar a criança. Daí está lá, está na 4ª série, não sabe ler. Por quê? Porque não pode reprovar. Estava vendo nos Estados Unidos, lendo sobre eles. Eles têm uma técnica chamada de ortografia inventiva. O que é ortografia inventiva? É a criança está aprendendo a escrever. E você sabe, escreve errado. Problema. Escreve totalmente errado a ortografia. E ortografia inventiva é a seguinte, eles falam para as crianças, olha, escrevam do jeito que vocês sentem que é certo. E assim vai ser. E assim funciona na vida? Claro que não. Claro que não. Eu e você precisamos entender que as nossas crianças precisam ser ensinadas. Precisamos entender principalmente que toda criança, por conta do pecado de Adão e Eva, são malignas. Ou nós ensinamos e repreendemos, ou criaremos um monstro que irá nos picar. Lembra Suzane Richthofen? Planejou o assassinato dos pais e ainda quer ter direito à saidinha no dia dos pais e das mães. Esse é o tipo de sociedade que nós vivemos e os frutos que nós temos colhido. Sendo que Provérbios é bem claro, a estultícia da criança está ligada ao seu coração, mas a vara da disciplina afastará dela. Ou seja, a burrice está ali, cravada no coração da criança. E qual que é a forma? A vara da disciplina vai tirar. E eu sei que ensino e disciplina são coisas essenciais, mas ainda assim não resolvem o problema principal, que é o problema do coração da criança. Nossos filhos precisam ser regenerados. Precisam passar por um processo que a Bíblia chama de novo nascimento. Porque é somente através da conversão genuína, do novo nascimento, que eles vão deixar de serem malignos e serem filhos do diabo. Você precisa, meu irmão, ensinar para o seu filho, pregar para ele. Uma vez o irmão ficou espantado porque eu disse para ele que eu oro todo dia para que os meus filhos se convertam. E olha que ele disse, pastor, mas seus menininhos são tão bonzinhos. Eu falei, olha, eles são bem educadinhos, mas quem disse que são crentes? Eles precisam ouvir o evangelho, eles precisam se arrepender, ou vão com uma educação bem polida para o inferno. E é isso que nós precisamos ensinar. Portanto, a prioridade sua, como pai, como mãe, é ser um evangelista dentro da sua casa, é pregar o evangelho para essa criancinha, desde quando ela começar a entender. Você precisa ensinar aos seus filhos a lei de Deus. A lei é um parâmetro maravilhoso, para que eles entendam o que é certo e errado. Lembra o jovem rico? Senhor, o que farei para dar a vida eterna? O que Jesus disse? Guarda os mandamentos. Fala para os seus filhos isso. Filho, olha aqui, vou dar para você o caminho do céu. Faz isso, 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 aquilo, outro. Você vai ver. Uma hora ele vai falar para você assim, pai, eu não consigo. Então você diz, por conta de você não conseguir, você está condenado. Eles precisam entender. Você precisa ensinar isso a eles. Precisa ensinar aos seus filhos a consequência do pecado. Que o pecado, sim, nós vamos escolher consequência. Você precisa ensinar ao seu filho a lei de Deus, o evangelho, a necessidade de um Salvador.
Você precisa mostrar para ele, para ela, meu irmão, que olha, você, por mais bonzinho, tchucu-tchucu que seja, você não consegue ser salvo por si mesmo. Você precisa de um Salvador. Você precisa mostrar para eles que é apenas um único caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Agora, se os nossos filhos crescem sem essa consciência de salvação, de que eles necessitam ser salvos, e você teremos falhado na principal missão que o Senhor nos deu. Romanos 10,14 diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como que os nossos filhos e filhas irão crer? A partir do momento que alguém pregar. E nós, pais, somos os primeiros pregadores das nossas crianças. Regeneração é algo que eu e você não damos conta de fazer. Educação moral, cívica, a gente consegue. Sim. Regeneração não. É por isso que precisamos ensinar exaustivamente e depois orar, para que Deus tenha misericórdia deles. E quarto e último princípio: ensinar é investir tempo. Investir, meu irmão, é algo minucioso. Conduzir os filhos a Cristo é uma missão de longo prazo. E detalhe, integral. Você não tem férias da criação dos seus filhos. É algo integral, é uma vida toda. Não pense que o simples fato de você comprar uma bibliazinha ilustrada e falar, lê 2 capítulos por dia, que o simples fato de você colocar no computadorzinho, no tablet dele, olha, assiste lá Jonas e o peixe, assiste lá a Arca de Noé, e isso vai salvar os seus filhos. Isso são ferramentas, mas não são suficientes. Agora, se nós queremos de fato ensinar, precisamos investir tempo. Ensine o seu filho, meu irmão, todo o conselho da Escritura, como diz Deuteronômio, em todo tempo. Enfatize para ele, para ela, as doutrinas principais do Evangelho. Ensine o seu filho sobre propiciação. Pastor, mas nem eu sei o que é isso. É por isso que você precisa aprender. Ensina aos seus filhos que aqueles cordeirinhos que eram mortos lá atrás, no Antigo Testamento, era um símbolo de um cordeiro que viria anos depois. E que aquele cordeiro que quando saiu do Rio Jordão ao ser batizado, chamado Jesus Cristo, que o próprio João diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ensina a eles que aquele sangue vertido na cruz foi para que os pecados dele fossem perdoados. Ensine sobre a expiação, sobre a justificação pela fé. Ensine a seu filho sobre santidade. Você precisa ensinar. Olha o que diz Abacuque 1,13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Fala para a criança, olha, Deus não pode com a mentira, rapaz. Você pode mentir, você pode enganar o seu pai, a sua mãe, seus avós. Mas Deus não suporta a mentira. Deus não suporta a desobediência. Salmo 24, verso 3 e 4 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Fala para ele, meu filho, você quer ir para o céu? Olha o que a Bíblia diz. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Fala, filho, falso não vai para o céu não. Mentiroso, desobediente, aquele que quer o mal para os outros, aquele que trapaceia, esse não vai para o céu. Eu sei que nós vivemos numa região predominantemente católica, mas leia Êxodo 20. Não farás imagem de nada que é no céu, na terra, nem debaixo da terra. Para que toda vez que ele entrar na casa de um parente seu, que tiver uma imagem lá esculpida, ele possa saber, aquilo não é de Deus. Ou você tem medo? Ai, vai que daí, as pessoas brigam comigo, né? E você deixa de ensinar o que é correto. E seu filho pode se perder por conta disso. Mostre a eles o pecado deles. Lembra que nós lemos aqui? Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias. Fale para o seu filho, para a sua filha. Olha, se você for obediente, a palavra de Deus diz que você vai viver bastante. Mas se você desonrar a mim, que sou pai e falho, a mim que sou mãe, que sou falha, pode ter certeza, você vai morrer cedo. Cedo. É isso que nós precisamos ensinar. Precisamos mostrar para eles, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. E que depois, Hebreus diz que está ordenado morrer uma vez, e depois disso juízo. Não deixe o seu filho crescer com essa historinha de purgatório na mente, meu irmão e minha irmã. Que depois vai ter tempo de purgar os seus pecados. Não, é apenas uma vez. Ou você se arrepende, é obediente aqui, menino.
ou você vai para o inferno. Ensina ele que Deus vai julgar o segredo dos homens. Porque é fácil nós vermos quando o filho é desobediente, quando de fato descumpre uma regra. Só que você sabia que às vezes o seu filho faz isso na sua cara, sem palavras, e você não faz nada? Você fala para o menino: olha, pega tal coisa para mim. O menino: tá bom, pai. Aquela cara, né? Já vou. Ele não precisa falar que ele não quer. Ele já demonstrou que ele não quer, que ele detestou a sua ordem. Ensina ele que isso é errado. Você precisa ensinar o seu filho e a sua filha a serem obedientes. Que história é essa? O menininho faz o que quer, a menininha faz o que quer, ouve o que quer, vai aonde quer. E você tem 3 vezes o tamanho dele, o tamanho dela, e ele não consegue te obedecer, e ela não consegue ouvir a sua voz e simplesmente cumprir uma ordem. Você fala para ela assim: ó, menininha, senta aqui. Ela levanta. Você fala mais brava: senta aqui. Ela levanta e vai embora. E você deixa quieto. Não já se viu um absurdo desse? Ora, se nem a obediência natural você está ensinando para os seus filhos, quanto mais as coisas maiores. Seja firme. Ensine de fato a sua criança segundo a Escritura. Instrua o seu filho sobre a obra de Cristo. Ensine a ele, ensine a ela, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O dia que você passar aquele filmezinho, Paixão de Cristo, fala assim: tá vendo essa surra aí? Tá vendo? Todo esse sofrimento foi por conta de você, por conta das suas birras, por conta da sua desobediência, por conta das mentirinhas. É por conta disso. Tem um videozinho interessante, se eu não me engano, ele chama A Ponte. É muito interessante. Parece um rapaz. Ele trabalha nessas pontes que levantam e abaixam de trem. Então ele está lá e o filhinho dele, pequenininho, está com ele. O filhinho dele cai no buraco onde fica a alavanca de descer a ponte. E nisso está vindo o trem, cheio de pessoas. Pessoas arrogantes, orgulhosas, pessoas drogadas, alcoólatras, pessoas que não querem nada com Deus. Então aquele trem vem se aproximando. E aquele pai tem uma difícil decisão. Ou eu puxo a alavanca e esmago meu filho, mato ele, ou eu desço para salvar o meu filho e centenas de pessoas no trem vão morrer. Dura a situação, hein? E o vídeo usa essa ilustração para mostrar aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Deus fez por nós através de seu Filho Jesus Cristo. Deus não pensou 2 vezes, simplesmente puxou a alavanca e o seu filho foi esmagado. É o que diz Isaías. Mostra esse vídeo para eles e diga assim: tá vendo essa criancinha que morreu aí? Esse aqui foi o que Cristo fez por nós. Ele morreu esmagado para que nós pudéssemos ter vida. Portanto, faça o que é certo. Precisamos ensinar essas coisas às nossas crianças. Precisamos ensinar a eles sobre a ressurreição, sobre a justiça de Cristo, e que Deus ordena que nós devemos nos arrepender. E para encerrar, devemos de fato ensinar aos nossos filhos a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria não é o seu filho ser craque em matemática. Se puder ser, bem. Mas a verdadeira sabedoria, que diz Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você precisa ensinar os seus filhos a temerem a Deus. E temer pode trocar por medo, sim. Ter medo, medo mesmo. Quando você dá aquelas varadas nele, que ele chorar de dor, fala: é que você não viu a mão de Deus ainda, a minha é bem mais leve. Eles precisam temer a Deus. Provérbios 10:1 diz assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Mostre às suas crianças que desobediência não é apenas contra os pais, mas desobediência vai contra um Deus santo e punitivo. Portanto, ensine o seu filho, como diz Provérbios 1:8, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da sua mãe. Ainda que seja necessário duras advertências. De fato, há terrores, há mesmo, por bem deles. Olha o que diz, para encerrar, Provérbios 30, verso 17, na nova tradução da linguagem de hoje. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe quando fica velha, será comido pelos urubus, ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Que coisa, hein? Talvez você está acostumado, seu filho falar com você de qualquer jeito, né? E aí, véia? Mostra esse versículo. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe quando ela fica velha,
será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Daí ela escolhe qual que ela acha melhor. Portanto, eu e você como os pais, devemos, sim, falar sobre a graça, sobre o amor, sobre a misericórdia de Deus. Todavia, se mesmo assim os nossos filhos não obedecerem, devemos amar tanto a eles a ponto de aterrorizá-los com o destino daqueles que são desobedientes. Fale para eles, o inferno é um lugar de pranto, de choro e ranger de dentes. É um lugar onde não vai passar a dor jamais, e você vai viver eternamente atormentado. Você acha que aqui está passando coisas ruins? Você não tem noção o que Deus tem preparado para aqueles que são desobedientes. Pastor, isso não é aterrorizar? Não. Isso é amar, isso é ensinar as nossas crianças o caminho do Senhor. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?